Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o conceito de indústria cultural do filósofo Adorno e vamos pensar também sobre o consumismo e percebendo que somos uma sociedade de consumidores, não de cidadãos. Como assim? Te interessou? Então deixa o seu like e vamos lá! Eu sou Natália Paiva e esse é o canal Mais um Texto. A gente vai conversar então a respeito do conceito de indústria cultural, que foi desenvolvido pelos filósofos Horkheimer e Adorno, que são identificados como participantes de um movimento intelectual conhecido como Escola de Frankfurt. E esses filósofos e outros também tinham o objetivo de fazer uma análise crítica, uma teoria crítica a respeito da sociedade. Mas para a gente começar a entender esse conceito, é preciso que a gente entenda as transformações que o capitalismo foi sofrendo ao longo das décadas, ao longo do tempo. O século XX é o século que começa a produção de bens de consumo. Então são roupas, sapatos, objetos para casa, carros, todos eles passam a ser desenvolvidos e produzidos pela indústria. Essa grande produção faz muitos objetos iguais e começa um estímulo ao consumo desses objetos, o que torna as pessoas iguais. Começa a haver uma padronização do que é vestido, uma padronização do que se tem dentro de casa, uma padronização. É isso que a gente chama de indústria de massa. Essa mesma lógica, ela é passada para a cultura. Essa mesma lógica, ela é aplicada à produção artística e cultural. Então, começam a haver filmes, começa a haver livros, músicas, danças, tudo isso começa a ser desenvolvido com o objetivo de vender, com o objetivo de distrair. A gente vê nascer aí a indústria do entretenimento, que é para isso mesmo, que é para distração e é para entreter. E essa lógica do sistema capitalista vai transformando essa produção cultural e artística agora num padrão que é feito segundo uma fórmula. A gente consegue observar isso bem quando a gente vê aí muitos filmes que a gente troca somente os personagens principais e parece que é a mesma história o tempo todo. É a mesma história mesmo, porque é feito de acordo com uma fórmula. E essa venda dos produtos, dos objetos e também da cultura, ela é estimulada e ela é desenvolvida pela publicidade. A publicidade não vende só o objeto, a publicidade principalmente vende a ideia. Por exemplo, quando a gente assiste a um comercial de uma joia, a gente então assiste uma moça jovem, muito bonita, sofisticada, elegante, chique, andando num lugar muito amplo, muito iluminado. O que a gente está enxergando ali? Sofisticação, elegância. Quando a gente compra o brinco, o que a gente está comprando? É só o brinco? É só o objeto? Não. A gente está levando para casa sofisticação, elegância, admiração pela nossa beleza. É isso que a gente está levando. Mas aí você deve estar pensando, pois é, né? Mas joia não é indústria de massa. Ah, não é não. E a bijuteria é o quê? Quando a gente vê a bijuteria ser desenvolvida, a gente vê a reprodução. Existem inúmeros objetos que reproduzem e imitam objetos que se transformaram em grandes referências. Então a bijuteria é a joia do povo. Mas permanece a ideia. Quando eu compro o brinco, seja a joia, seja a bijuteria, o que eu estou comprando na verdade? Eu estou comprando sofisticação e elegância. É isso que eu estou buscando. E se eu não tiver, aí que está a questão, se eu não tiver, eu estou correndo um risco de não ser feliz, um risco de não conseguir me inserir nessa sociedade. E isso tudo é vinculado, é veiculado, né, pela mídia, seja pela TV, antigamente pelo rádio e hoje principalmente pela internet. Falando em internet,
Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar aí ligado e não perder nada do que está acontecendo aqui no canal. Bom, então a indústria cultural, ela fez a mesma coisa. Essa mesma lógica da publicidade, essa mesma lógica de venda de coisas, de objetos, ela é colocada na cultura. Então, a gente também recebe da publicidade o que você deve fazer, o que está na moda, o que é tendência. Que filme que você deve ver, quais são os lançamentos, quais são as músicas de sucesso, quais são as músicas que você deve ouvir, qual é a comida que você deve comer, qual é a viagem que você deve fazer. Então você vai fazer um lanche, você não vai comer um hambúrguer, você vai comer o hambúrguer gourmet, que não é um lanche, é uma experiência que você precisa ter, senão você está fora. O que a Adorno percebe é que esse mecanismo vai tornando a gente cada vez mais passivo. A gente vai se tornando uma esponja, a gente só recebe. E dessa forma, a gente se transforma em pessoas cada vez mais quietas, pessoas cada vez mais submissas e passivas. Então eu chego em casa, eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa cansada do meu dia de trabalho e eu quero me distrair. Então eu vou ver a televisão ou eu vou ficar no meu celular rodando feeds intermináveis das redes sociais que trazem o que para mim? Produtos trazem o que para mim? A indústria cultural me fornecendo distração. Isso é um pão e circo. Eu me distraio e eu não penso na realidade. Eu me afasto cada vez mais da realidade e eu me afasto cada vez mais da cidadania e da participação política. Portanto, a gente vai se tornando numa sociedade de consumidores que deseja ter. E não é mais uma sociedade de cidadãos, porque a gente se afasta da realidade. A gente se afasta da possibilidade de participação política. Eu vou deixar aqui a indicação do vídeo Cidadania que tem aqui no canal, que vai ser interessante fazer essa contraposição de ideias. E para a gente encerrar, fica a reflexão. Se a cultura é produto, a quem interessa esse comércio? E a quem interessa que a gente seja consumidor e não cidadão? Te vejo no próximo vídeo.